Olá, Tchanã, bom dia! Chegou o dia do terceiro jogo do Brasil, 24 de junho, festas de São João em tudo quanto é lugar, feriado antecipado numa quarta-feira aqui no Brasil. Expectativa para esse terceiro jogo da seleção brasileira na fase de grupos. Era para ser uma fase de grupos tranquila, mas a gente chega a esse terceiro jogo precisando da vitória. Para não saber o que está acontecendo lá no jogo que vai ser concomitante entre Marrocos e Haiti, temos uma vantagem, uma gordurinha, para que o Brasil fique com a primeira vaga do grupo. Nem sei se vai ser a melhor coisa do mundo ter essa melhor colocação do grupo, levando em consideração os próximos enfrentamentos, mas a verdade é que, do ponto de vista da confiança, o Brasil está precisando vencer e convencer. Será que será hoje? 15º jogo de Carlo Ancelotti, cada vez mais ranzinza à frente da seleção brasileira, Fábio Perno. E 15ª escalação diferente. Ah, é porque o Rafinha se machucou. Não interessa. 15 jogos, 15 escalações e dessa vez é o Ryan, que ganhou uma vaga aos 49 do segundo tempo, no amistoso contra a Croácia, que ele foi convocado ali. Aos 49 do segundo tempo, deve ser ele o titular ou o novo titular da seleção brasileira. Bom dia a todos, um abração à nossa audiência. Em relação ao Ryan, realmente um garoto que chegou aí em cima da hora, foi uma das apostas do técnico da seleção, é bom que se diga isso, né? Pouca gente acreditava nele, mas o garoto que 6 meses atrás era um talentoso atacante do Vasco da Gama, hoje então pode iniciar pela primeira vez uma partida de Copa do Mundo. É sim uma aposta de Ancelotti. E a gente não tem como avaliar, porque afinal de contas, infelizmente, ninguém mais assiste aos treinos. Então não dá para dizer, não dá para afirmar o que Ryan de fato está produzindo a ponto então de encher os olhos do técnico da seleção. De qualquer forma, o Brasil tem sim a obrigação de vencer, eu acredito que isso vai acontecer, até porque, dona Marília Ruiz e amigos, o Brasil passar em segundo na fase de grupos é aquela coisa que as nossas avós diziam, né? Não orna. Pois é, não orna. O que não orna também, Fábio Peno, é essa ranhetice ou esse mau humor muito precoce do técnico da seleção brasileira. A gente vai direto para os Estados Unidos agora com Ivan Moré e Robson Morelli. Ivan Moré já está vestido para ir para o estádio. Por enquanto ainda não está na frente do estádio. O Brasil joga às 7 da noite, mas está em Miami. E com o Robson Morelli, que ficou em Nova York, onde provavelmente alguns brasileiros vão se reunir para assistir a partida. O Moré estava ontem na coletiva da seleção brasileira. Ai, choveu. Pô, tá chovendo aqui em São Paulo também, tá tranquilo. Aliás, uma baita chuva aqui em São Paulo hoje, um dilúvio. O professor Ancelotti tá bravo, Moré. Mas tá bravo com o quê? Ele é o técnico mais bem pago da Copa. Basta vencer a Escócia, tá na próxima fase. Ninguém obrigou ele a ser técnico da seleção brasileira. Mas que mau humor do Ancelotti, hein? Bom dia pra você. Bom dia, tudo bem? Gente, eu não diria que o Ancelotti tá bravo, não. Ele foi muito cordial ontem. Ele foi simpático, cordial. Ele só foi superficial. Eu acho que ele se irritou com a entrevista coletiva às 9 horas da noite. Eu não sei se o técnico Carlo Ancelotti é acostumado a dormir com as galinhas aqui nos Estados Unidos, até porque anoitece depois das 9h30, 10 horas da noite. Mas ontem teve um atraso no voo do Brasil por conta das condições climáticas lá no aeroporto de Newark, do lado de Nova Jersey, e os jogadores chegaram a ficar 3 horas parados dentro de um avião. Eu sei como é essa sensação, eu acredito que vocês já tenham vivido também. Quando você está para embarcar e não embarca, né, ficar parado dentro do avião é difícil, é um saco, é complexo. Eu acho que eles se irritaram com isso. Então, ontem, inclusive, a Comissão Técnica do Brasil tentou negociar com a FIFA para não dar essa entrevista coletiva. Porém, é uma exigência da FIFA, no MD-1, que o técnico, ou pelo menos um membro muito relevante da Comissão Técnica, fale com a imprensa, é um protocolo. E caso eles não cumprissem, teria uma multa que poderia ser aplicada pela FIFA. Então, é um protocolo muito rígido, precisam atender a imprensa internacional obrigatoriamente um dia antes do jogo. E foi que eles tiveram que cumprir esse protocolo, porque teve um deslocamento do aeroporto direto. Chegaram no aeroporto aqui em Miami e foram direto para o Hard Rock Stadium, onde vai ser realizada a partida de hoje, e estava muito trânsito ontem. A gente sabe que essas delegações, quando vêm para cá, eles são acompanhados por batedores, existe um bloqueio no trânsito para passar, mas estava muito trânsito ontem. Eu precisei pegar esse mesmo trajeto saindo aqui de South Beach em direção à parte norte de Miami. Então você pega uma rodovia 95 e ela estava extremamente congestionada. Eu demorei 1 hora, um trajeto de 25 minutos. Eu demorei 1h10 ontem, saí com antecedência para acompanhar essa coletiva, e eles também pegaram isso. Então isso provavelmente fez com que a entrevista ela fosse muito superficial,
né? Assim, respostas de 15, 20, 30 segundos que poderiam ser mais aprofundadas. Mas o Ancelotti não estava muito afim de papo. Ele continuou simpático, ele é muito educado, né? Ele é alguém que responde em outros idiomas. Se faz a pergunta em francês, ele responde em francês. Faz em inglês, ele responde. Faz em espanhol, ele responde em espanhol. Mas não estava muito afim de aprofundar. E sobre o Ryan, eu ainda tenho dúvidas. Não foi nada confirmado, tá? Até porque ele não confirma nada, ele não aprofunda nada. Eu não sei o que o Morelli viu aí em Nova York, se ele apurou de bastidor, mas eu acho que qualquer formação pode entrar. Ele pode entrar também com o Luiz Henrique. Eu fiz uma pergunta ontem para ele sobre o Endrick e o Neymar. Eu acho que a gente vai debater tudo isso no programa, mas eu acho que não tem nada confirmado. Tá superficial. As respostas foram dadas de uma maneira assim, tô achando que tá legal, tem que melhorar, primeiro tempo contra o Haiti, mas deixou a desejar em relação à profundidade dos questionamentos do técnico Carlo Ancelotti. Você gostou, Morelli, da entrevista ontem? Você também pensou o mesmo? Ele tem uma desculpa. Bom dia, Marília, bom dia, Piperno, bom dia, Ivan, bom dia a todos que nos acompanham no Corneta. Olha só, ele tem uma desculpa muito fácil, que é você se enrolar no idioma, né? E aí ele nada no raso. Se talvez ele respondesse em italiano, a gente poderia entender um pouquinho melhor, ele poderia se aprofundar mais. Ele deu indícios de que o Ryan joga. Sim, eu também saí da entrevista achando que o Ryan está na frente do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, para mim, é melhor, é mais rápido, é mais forte e vai precisar de um jogador assim contra a Escócia. Mas ele deu a entender, não confirmou também, ele deu a entender que o Ryan está na frente. Ele se encanta muito fácil, né? Ele coloca um jogador e ele se encanta pelo jogador. Aí ele quer continuar no time. Ele pensa assim, partida por partida. A Marília falou que ele vai fazer a 15ª partida, tudo diferente, né? E ele só tinha um nome para confirmar nessa entrevista coletiva para o jogo contra a Escócia. Exatamente. E ele não confirmou. É uma estratégia também que eu vou te dizer, viu? É uma estratégia para lá de medrosa de um técnico de seleção brasileira. Alguém tem que falar pro Ancelotti que ele está na seleção brasileira, que ele está na seleção pentacampeã. Eu sei que a gente não é mais isso em campo, mas a gente ainda defende tudo isso. A gente defende a camisa da seleção brasileira, a gente defende a camisa de um time pentacampeão do mundo. O Brasil sempre chega para as Copas como favorita. Ontem ouvi um pedacinho do Klinsmann, lembra do Klinsmann, atacante da Alemanha, falando, e ele coloca também o Brasil como um dos candidatos. Só o treinador brasileiro que não entende essa condição. Ele tinha que confirmar um nome, ponta direita, e ele não confirmou. Então, as opções, Luiz Henrique, Ryan e o próprio Neymar. Totalmente de acordo, ô Morelli. E a repercussão internacional de muita cobertura que tem na seleção brasileira, também pela presença de um técnico estrangeiro, também fala da postura do Ancelotti e desse segredo, meu Deus, para jogar contra a Escócia. Eu acho que a gente alivia muito, porque é o Ancelotti. Eu queria muito voltar no tempo e ver o Brasil jogando Camarões na Copa passada, ou contra o México na outra Copa, e o Tite fazendo segredinho, porque se vai jogar um ou se vai jogar outro. Eu entendo que ele estava incomodado, porque, olha só, o voo fretado da seleção brasileira atrasou por conta de condições meteorológicas, ele tinha que cumprir um protocolo FIFA, como ele cansou de cumprir protocolos UEFA, Real Madrid, etc e tal, entregas comerciais, nunca foi um problema. Tanto não é um problema que ele estava felizinho no dia da convocação, com aquele circo, com todo respeito, de mau gosto que foi feito no dia da convocação da seleção brasileira. Acho que as outras convocações tiveram um verniz mais bonito. E agora, ele me parece em toda a coletiva, com respostas curtas, às vezes irônicas, e não me parece exatamente claro com coisas que dá para ser claro, como é o caso. Até sobre o Neymar, numa delas, depois o Moré estava lá, vai nos contar, ele fala, eu também posso jogar andando. Gente, ele convocou um jogador que não joga há 37 dias. A resposta sobre o Neymar não é, eu também posso jogar andando, Piperno. Olha, vejam só, eu acho o seguinte, cada vez mais as coletivas, elas vão se tornando recursos meramente obrigações protocolares, nas quais os técnicos e os jogadores falam muito pouco. De vez em quando alguém, como o Danilo outro dia, dá algum tipo de declaração que abre mais o debate, escancara algumas questões que eu acho que são relevantes, tudo isso é verdade. Aí você tem, por exemplo, personagens como o Marcelo Bielsa, e ele é sempre um personagem
Então ele fala para burro, porque ele também tem pouco a perder, né? O Bielsa historicamente é assim. Mas os demais, principalmente em véspera de jogos grandes, jogos importantes, eles são cada vez mais evasivos. Eu acho que o Ancelotti não foge essa regra, não está fazendo nada diferente, embora, óbvio que eu gostaria que ele desse respostas mais diretas. Eu não vejo problema algum no fato dele não abrir o jogo sobre quem é que vai jogar, se é o Ryan, se é o Luiz Henrique, ou eventualmente, até espero que não aconteça isso, o Martinelli. De qualquer forma, eu vou cobrar se a seleção jogar mal. Eu quero ver essa seleção jogando melhor do que nas outras duas partidas, porque, para mim, é o caminho natural. Da estreia para cá, são 11 dias de intervalo. Então, é tempo, sim, para a seleção apresentar algo mais. Eu acho que a estreia no primeiro tempo foi caótica, depois melhorou um pouco. O segundo tempo contra o Haiti foi muito preguiçoso sobre tudo isso. Então eu estou esperando mais futebol para hoje. Agora, em relação às coletivas, infelizmente, eu acho que os próprios personagens têm reduzido esses eventos a meras obrigações protocolares, infelizmente. É uma pena que numa Copa do Mundo um técnico tão estrelado fale tão pouco de futebol. Ele pode não falar quem vai jogar, mas ele poderia falar umas respostas mais longas e falar um pouco mais de futebol, falar um pouco mais sobre Copa do Mundo. A gente está vendo o Scaloni falar sobre outras seleções, a gente viu o Deschamps, que infelizmente está, esse sim, com um problema pessoal, vai ter que voltar para a França, vai desfalcar a França um jogo, a mãe dele faleceu. A gente viu, inclusive, o Tuchel falando sobre futebol, mas não é o caso do nosso Ancelotti. Então, aí a gente volta, Marília, a gente volta para uma conversa que a gente teve num dos nossos programas, que é a seleção jogando para ela própria, é a seleção trabalhando para ela própria, todo mundo ali joga pelo colega do lado e pela família. E o Ancelotti parece que entrou nessa também. A seleção é do povo, gente. A seleção precisa jogar pro Brasil. Então, o senhor Ancelotti, que é um excelente treinador, que sabe do riscado, que tem conhecimento muito grande e poderia passar muita coisa pro torcedor brasileiro, ele tem sim o dever, não sei se é obrigação, mas ele tem o dever de explicar as coisas da seleção brasileira pro torcedor brasileiro. E a gente funciona como esse elo da comissão técnica, dos jogadores, do treinador, pro torcedor brasileiro. A gente está aqui há 3, 4 semanas, vocês estão aí todos os dias, a gente está tentando levar informação da seleção brasileira, que é acompanhada por 220 milhões de brasileiros, todos os dias. E numa véspera de jogo contra a Escócia, precisando confirmar uma vaguinha, ele abre mão e não confirma. Ele deixa tudo no ar e fica fazendo piadinha. Não é questão de o que importa é jogar. Eu concordo com o Piperno quando ele fala que o importante é o final lá, resultado. Mas durante a caminhada, o treinador tem sim o dever de informar o que está acontecendo, de passar explicações, de dar declarações, de mostrar como é que o jogo vai ser, como é que o jogador pode ser útil, como é que o outro pode ser melhor. Ele tem essa obrigação, ele tem esse dever. Não é assim ficar, fiquei aborrecido porque o avião atrasou. Não é assim que funciona na seleção brasileira, Mas, né? gente, é o seguinte, das últimas Copas do Mundo, pegando mais de umas 5 Copas para cá, quando foi que algum treinador fez isso? Aliás, eu me lembro, por exemplo, do Tite cortando uma resposta que o Neymar poderia dar numa Não, mas era cornetado. Ele chegou... Sim, aqui não, agora tem que dizer, é o comportamento padrão. Infelizmente, ficou assim, né?